Zetec apresenta TV FEMEC. Olá, bem-vindos a mais um podcast da 193 Agro. Muito obrigada pela sua audiência e hoje vamos falar de um tema muito importante, do futuro do planeta. Vamos falar sobre sustentabilidade e eu recebo aqui Daniel Vargas, ele que é do Observatório de Bioeconomia da FGV. Daniel, muito obrigada por participar conosco. Muito obrigado, é um prazer falar com você, Maria Clara. Daniel, qual a importância da gente trazer para o agronegócio essa questão ambiental, né? Muito tem se falado em relação a esse assunto, o ESG, inclusive, né, tema da FEMEC 2023. Por que falar desse tema dentro do agronegócio? Eu acho que a razão principal é porque no agronegócio, mais do que em qualquer outra área, essa agenda da sustentabilidade ela é uma oportunidade. Que me deixa explicar. Se nós tivéssemos 20 anos atrás discutindo os desafios climáticos, ambientais, a importância de preservar e cuidar bem da natureza, com grande frequência o que a gente faria, como se fez no passado, seria olhar para essa agenda como a agenda da proibição. Não pode, cuidado, pare, não toque a natureza. Nos últimos anos, houve uma mudança, uma reorientação na maneira como a gente trata a sustentabilidade. Ela foi abraçada pela economia e os vários setores e atividades começaram a se adaptar para, ao incorporar práticas produtivas sustentáveis, tratar, portanto, o meio ambiente não mais como um problema, mas como uma fonte de renda. E o que nós estamos percebendo hoje, sobretudo no agronegócio, a partir da nossa história de avanços produtivos, com novas práticas, técnicas, ganhos de produção e de produtividade, é que o agro já é um potencial beneficiário dessa rentabilidade ambiental que a preocupação da natureza coloca diante de nós. Então, respondendo a sua pergunta, é no agro onde algumas das portas mais importantes para a gente complementar a remuneração do produtor que faz bem feito já está aberta para quem entrar de fato, para quem abraçar de fato essa agenda que agora chega em todos os lugares. Certo. E qual a dificuldade, né, de convencer, de colocar essa cultura na cabeça das pessoas? Eu acho que os produtores, de maneira geral, já têm esse cuidado, né? A gente vê já há algum tempo preservação de nascentes, recuperação de nascentes, preservações de áreas. Enfim, a gente vê isso nas fazendas, existe um cuidado ali com a natureza, mas como que a gente faz para convencer, né, para conquistar o produtor nesse sentido? Eu acho que existe, como em toda área nova que surge, um desafio pedagógico, um desafio de assimilar a nova mensagem, as novas demandas, as novas técnicas e as novas oportunidades. É verdade que no agro, a vasta maioria dos nossos produtores já tem uma atividade produtiva que, na comparação internacional, é muito mais sustentável. Mas aqui entra a segunda peça do quebra-cabeças. Nessa discussão de sustentabilidade, não basta apenas dizer que é verde, tem que provar que é verde. E o que se espera muitas vezes do produtor nesse novo campo, para que ele possa de fato se beneficiar com as oportunidades que se abrem, é que ele tenha incorporado ao seu sistema produtivo técnicas de gestão, de mensuração, de cuidado, de demonstração, que possam ser comprováveis, para que aí, a partir disso, ele possa oferecer o seu produto no mercado e dizer: o meu produto merece um prêmio, um preço maior, porque eu trato melhor o meio ambiente e a natureza. Que são essas certificações que a gente vê de bem-estar animal, que as empresas recebem, não é isso? Exato. Lá no exterior, Maria Clara, eu cito o exterior porque a gente começa a ver lá referências que vão se espalhar pelo mundo. Quando a gente vai no supermercado, alguns dos produtos já tem no verso algumas informações sobre a qualidade do sistema de produção, como o animal é tratado, a qualidade ambiental. E essas referências são símbolos que ajudam o produtor, ajudam o consumidor a selecionar, mas que também premiam quem tem alguns atributos de qualidade superior. É como se a gente tivesse produzindo o nosso bem aqui no Brasil com a qualidade diferenciada. E por isso que a gente merecesse, em última análise, que o nosso produto fosse melhor reconhecido. Certo. Daniel, quais são os maiores desafios hoje? Quais os maiores problemas, né? Não vou nem dizer desafios, problemas nesse sentido, que a gente precisa se ater, precisa tentar resolver o quanto antes? Sim, eu vou destacar 3, e não necessariamente ligados à região de Uberlândia, mas que acabam influenciando porque toca a todos. O primeiro e o maior desafio do Brasil é o desmatamento, em particular na Amazônia, mas não apenas lá, também fora dessas regiões, o Cerrado, como nós aqui na região, se essa prática eventualmente acontecer. Então, quando se desmata, não se está apenas dilapidando um recurso natural, mas se está jogando uma propriedade, muitas vezes, na ilegalidade. E essa
essa vantagem que a gente tem de ter uma floresta incorporada ao sistema produtivo, de ter um bem-estar ambiental dentro do próprio produto e da produção, se perde. Então esse é o primeiro desafio e é o primeiro grave problema do Brasil. Segundo, tem um desafio de aprimoramento das nossas técnicas, de saber como utilizar melhor os recursos que nós já temos para conseguir produzir mais com menos. E ao fazer isso, você tem um ganho econômico e um ganho ambiental ao mesmo tempo. Meio ambiente e economia, nesse caso, com um sistema de gestão mais qualificado e melhor, são duas faces da mesma moeda. Eu quero ser mais produtivo e, portanto, ganhar dinheiro fazendo uma melhor gestão da natureza. E o terceiro desafio é um desafio mais abrangente, que tem a ver com o mercado. Nós estamos ainda num processo de amadurecimento desse mercado de pagamento pelos serviços ambientais. Já há grandes exemplos de sucesso e já há exemplos ilustrativos que mostram o caminho do futuro, como são exemplos da Cargill, da Algar Farming, que já tem um sistema de comercialização de créditos de carbono, ou da própria Nestlé, que hoje paga um preço diferenciado pelo produtor, que tem um sistema de produção de leite que preserva o solo, que tem melhores técnicas na sua produção. Certo. Daniel, e falando em produção sustentável, é importante falar também que não é só sustentabilidade no sentido do meio ambiente, responsável não só pensando no meio ambiente, tem que pensar também nas pessoas, né, a forma de governar, de cuidar ali daquele negócio, tudo isso influencia, é um todo, né? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente cada vez mais entende na economia é que para que a economia seja bem sucedida e prospere, e para que ela não crie consequências indesejáveis que acabam prejudicando a imagem ou a própria capacidade de produção, é importante que o produtor, na gestão do seu negócio, expanda o seu horizonte de preocupação, expanda o seu olhar e olhe, portanto, para a maneira como a natureza ela é preservada dentro da sua produção, como ele cuida do solo, como ele preserva esse solo, mas também como as pessoas que trabalham nessa atividade são remuneradas e, em última análise, como é que o sistema de governança desse sistema produtivo ele é amparado por critérios de qualidade, de transparência, que permitem a todos que queiram entender o que acontece naquela região ou naquela área possam ter acesso a essa informação. Então é um pacote completo que faz de uma atividade produtiva sustentável e, portanto, também cada vez mais reconhecida, premiada e remunerada por isso. Como que você avalia o desenvolvimento disso nos últimos anos? A gente caminhou um pouquinho, né? Eu acho que melhorou um pouquinho, ainda tem muito o que conquistar, né? Sim. Mas como que você vê essa questão no Brasil hoje? Sim. É uma agenda nova, que chegou para ficar, mas ainda nova. Então nós estamos vendo, digamos assim, as primeiras etapas de um outro futuro que já começa a se concretizar. Se nós compararmos a realidade brasileira com a realidade internacional, especialmente na produção de alimentos e no uso da terra, a verdade é que nós estamos muito bem. Nós somos um país que tem um Instituto da Reserva Legal que o mundo não tem. Vai olhar por imagens de satélite qual é a região da Holanda, por exemplo. Se planta flor ou outros produtos até na beira do rio. Se quer área de preservação permanente, se tem. Nós temos. Nós temos em cada produto que sai da fazenda brasileira, no mínimo, 20% de floresta e de biodiversidade embutido. Então, isso nos dá uma vantagem comparativa, porém, que ainda precisa ser economicamente reconhecida. Então aqui está a oportunidade que a realidade brasileira possui. Por outro lado, isso não significa que a gente já faz tudo bem feito. Nós temos um espaço de crescimento, de avanço, para a gente continuar cada vez mais líder nesse casamento, que é o casamento do futuro entre produção de alimentos e natureza. E para isso, a gente tem que fazer o que os nossos antepassados fizeram na agricultura quando ela foi organizada e se tornou pujante no Brasil, que é abraçar a fronteira com ousadia, com vontade, sem medo, mas também com essa inteligência, essa capacidade de produção que o agro brasileiro tem como ninguém. E ao fazer isso, ver a sustentabilidade como uma nova etapa do progresso, como mais uma técnica de produção, como mais uma forma de qualificar o nosso próprio produto e, ao fazer isso, de também nos projetar para vender cada vez mais para o Brasil e para o mundo com grande segurança, com qualidade e com sucesso. Certo, Daniel, muito obrigada pelas suas informações aqui, né, que a gente consiga trilhar esse caminho, né, cada vez mais sustentáveis. Eu que agradeço, estou à disposição sempre de vocês. Obrigada. Bom, Daniel Vargas, do Observatório de Bioeconomia da FGV, a gente falou agora. Muito obrigada pela sua audiência. A gente segue com mais podcasts aqui da 193 Agro. CETEC oferece TV FEMEC.